No dia 11 de setembro de 2001, o grupo terrorista Al-Qaeda foi responsável por marcar a história dos Estados Unidos com um ataque às Torres Gêmeas lá em Nova York. E como isso acabou impactando o mercado financeiro naquele momento. Como que as bolsas de valores, tanto americana como aqui no Brasil, acabaram reagindo? Como os investidores tomaram decisões naquele momento e como nós podemos tirar uma lição dessa história que poucas pessoas acabam trazendo na internet. Geralmente se fala sobre o evento e não se fala sobre o que acabou acontecendo no mercado financeiro e como os investidores poderiam tomar suas decisões naquele momento. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fique comigo até o final para que você se torne um investidor ainda melhor. Se você já é um investidor casca grossa, é claro, já deixou um dedo no like aí para fortalecer cada vez mais o canal. Caso ainda não seja, é só apertar no botão vermelho de se inscrever e ativar a notificação para ficar a par de tudo que acaba acontecendo, tanto na Bolsa de Valores aqui do Brasil, como no exterior, certo? Então vamos aqui para o vídeo, a gente vai trazer aqui o seguinte, o que acabou acontecendo em relação à reação do mercado naquele momento. Naquele momento em que os aviões colidiram nas Torres Gêmeas, a gente teve o que acabou acontecendo na Bolsa Americana, que foi o Circuit Breaker. Para quem não sabe o que é Circuit Breaker, é quando há algum evento, algum tipo de oscilação fora do comum no mercado. E existe um mecanismo de segurança para que os investidores não tomem decisões de forma emocional. E essa é a primeira lição que a gente tem nesse vídeo. A gente não pode tomar decisões de forma emocional, e sim sempre de forma racional. E esse sistema aqui é justamente para que os investidores se acalmem, não comecem a vender as suas ações, seus fundos imobiliários, por conta de uma notícia, por conta de um evento que a pessoa não tem a menor previsibilidade do que pode acontecer, e aí simplesmente começa a desfazer dos ativos no prejuízo. A gente precisa manter a calma em momentos de adversidade. Então, esse sistema aqui, ele conta com alguns níveis, tá? Então a gente tem o nível número 1, então aqui em relação à Bolsa Americana, certo? Em relação à Bolsa Americana, quando há uma queda de 7% em relação ao fechamento anterior, as negociações são interrompidas por 15 minutos. Após os 15 minutos, caso a Bolsa caia para 13%, haverá outra pausa de 15 minutos, tá? Agora, no nível 3, caso haja uma queda de 20%, a bolsa será fechada o restante do dia. Agora, se há um evento, como no caso de 11 de setembro, a bolsa nem foi aberta, foi antes da bolsa abrir, naquele dia a bolsa nem abriu e ela ficou paralisada uma semana, abrindo somente na semana seguinte. E o que a gente teve foi o seguinte, né? A gente tem alguns índices. Então, o índice Dow Jones, naquele momento, na semana seguinte, caiu 14,1% no final daquela semana. O índice S&P 500 caiu 11,6%. A Nasdaq caiu 16%. Ou seja, a gente teve uma perda acumulada na semana de 1,4 trilhão em valor de mercado. Ou seja, é dinheiro pra caramba. A gente está falando de 2001, a gente não está falando de 2021, tá? Então, 1,4 trilhão de 2001 é um valor muito grande, certo? Então, a gente tem na história dos Estados Unidos como um momento extremamente conturbado, se equiparando apenas lá na crise de 1929. O terceiro ponto aqui, o segundo ponto, na verdade, em relação à reação do mercado, é que também houve efeitos aqui na Bolsa Brasileira. Então, a Bolsa Brasileira aqui, ela fechou com uma queda de 9,18% e também teve um circuit break aqui no Brasil em relação a esse evento. Agora, o que acabou acontecendo nos meses seguintes? A gente teve uma oscilação muito acentuada por alto grau de incerteza sobre o real impacto econômico e político. Afinal de contas, os Estados Unidos estava sendo atacado em solo nacional. Consegue imaginar isso? Estados Unidos sendo atacado em solo nacional. Como que isso vai acontecer? Então, foi algo muito relevante no mercado e todo mundo ficou sem saber o que esperar. Será que vai ter uma guerra mundial novamente? O que vai acontecer em relação a isso? Vai ter uma guerra com os países que estavam auxiliando de alguma forma a Al-Qaeda? O que vai acontecer? Os investidores não sabiam tanto das implicações políticas
quanto as econômicas que esse evento poderiam causar em relação ao mercado, certo? Então o mercado fica totalmente fora de si, né? As decisões ali acabam não sendo muito racionais, acabam sendo muito especulativas. Então, nesses momentos é necessário manter a calma e justamente ter uma visão de longo prazo. Quando a gente olha para as empresas, para os investimentos que nós temos, nós precisamos fazer com que a nossa carteira tenha uma correlação negativa. Como assim correlação negativa? Os ativos que nós selecionamos, eles não podem andar em linha de acordo com os mesmos estímulos de mercado. Então, as empresas que nós selecionamos, elas precisam ter uma correlação negativa. Se um evento acaba sendo negativo para uma empresa, para o outro pode ser positivo. E é justamente o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá? Então, fica comigo aí que a gente vai compreender as empresas que se beneficiaram e as que se prejudicaram em relação a esse evento. Outro ponto que a gente tem aqui é em relação a crises, né? Nas crises, os eventos de crise, geralmente é onde surgem oportunidades. Então, por exemplo, aqui, a gente teve nesse momento de 2001, né, que as cias aéreas, obviamente, American Airlines, United, acabaram se maleficiando bastante, né, se prejudicando bastante em relação a esse evento, assim como as seguradoras, né? Então, essas empresas foram as mais impactadas em seu valor de mercado. Agora, nós temos também empresas que acabaram se beneficiando com isso. Então, empresas de segurança e fornecimento de produtos e serviços militares, tecnologia da informação, também acabaram se beneficiando agora, né? Então, a gente tem alguns exemplos como L3 Harris, Raytheon, tá? São empresas aqui que acabaram se beneficiando. Então, a L3 aqui é uma fornecedora de equipamentos de defesa e segurança, algo que acabou aumentando essa demanda naquele momento. Outra empresa aqui, né, que é a Raytheon, que é especializada em segurança cibernética, acabou se beneficiando também, né? Então, se eles conseguiram burlar o sistema de segurança dos Estados Unidos, é necessário com que haja uma maior segurança cibernética. Então, essas empresas que acabaram trabalhando com isso, acabaram se beneficiando também nesse momento, tá? Então, a gente percebe que em alguns momentos de crise há oportunidades. A gente percebe também em relação ao ouro, né? Então, o ouro acaba funcionando como um sistema de proteção diante de alguns eventos, né? De algumas incertezas em relação ao mercado. Então, a gente percebe que nos períodos seguintes, o ouro se valorizou bastante, né? Lá daquele evento, o evento acabou acontecendo, né? E já em seguida, já houve uma valoração de aproximadamente 6% e o ouro continuou se valorizando justamente por conta do cenário de incerteza que acabou acontecendo naquele momento, tá? Então, tanto na parte de empresas, de ações, de ativos que acabam se prejudicando, nós temos outros ativos que acabam se beneficiando. E é justamente esse ponto-chave. A gente tem uma correlação negativa entre os ativos que nós inserimos na nossa carteira de investimentos. E agora a gente vai para o nosso quinto ponto, que eu quero trazer para vocês a noção de que crises são uma constante. Geralmente as pessoas acham que a próxima crise é a que vai acabar com tudo e acabou o mundo e não existe mais nada e aquele alvoroço e todo mundo fica com muito medo. Agora, a gente precisa compreender que as crises são uma constante e nós precisamos saber como lidar com elas e como estruturar a nossa carteira sabendo que crises haverão, certo? Isso é fundamental, a gente saber que crises irão acontecer para a gente não ser pego de surpresa. Então, nós temos aqui diversas crises, né? Houve muito mais, né? Mas só uma noção aqui. Então, 1929, Grande Depressão, 1973, crise do petróleo, 80, crise das economias, 97, crise asiática, em 2000, crise da .com, 2001, 11 de setembro, 2008, crise subprime, 2010, crise da zona do euro, 2020, crise do Covid, certo? Então, crises sempre irão acontecer. Isso você precisa saber bem claro na sua mente e que apesar das crises, nós conseguimos colher excelentes frutos dos investimentos quando nós temos um horizonte de longo prazo. A gente não está olhando o que está acontecendo para essa semana, para daqui a um ano, para daqui a 2 anos. Quando a gente tem um viés de longo prazo, de construção de patrimônio, nós conseguimos conquistar uma carteira vencedora no longo prazo. Então, por exemplo, peguei aqui o retorno das principais empresas americanas de 2001, né, daquele evento trágico, até 2021.
Em 2001, né, é o fim do mundo, o que está acontecendo com a economia, os nossos ativos aqui se desvalorizando, a gente teve uma perda de 1,4 trilhão de dólares em valor de mercado das empresas, é o fim. E aí o que a gente acaba analisando aqui? Se a gente pega Apple, ela tinha um valor de mercado em 2001 de 6 bilhões. E hoje não, né? Em 2021, hoje ela vale mais ainda, ela tinha um valor de mercado de 2,5 trilhões. Microsoft tinha um valor de mercado de 311 milhões, hoje 2,2 bilhões. Amazon, 3 bilhões de valor de mercado, hoje 1,7 trilhão. Nvidia, hoje não, né, pessoal? 2021 aqui esse estudo foi feito, tá? Nvidia tinha um valor de mercado de 5,4 bilhões. 2021, 554 bilhões. E recentemente acabou passando a casa de trilhão, tá? Berkshire Hathaway, JP Morgan, United Health, Adobe, Walt Disney, Johnson & Johnson, Home Depot, Procter & Gamble, diversas empresas, a lista é longa, tá? Maior parte das empresas que são consolidadas aqui, a gente teve uma valorização absurda. E é justamente isso que a gente precisa se agarrar, compreender os projetos das empresas, compreender que, por exemplo, a Nvidia, ela não vai deixar de fabricar os seus softwares não, os seus hardwares e tudo mais, né? Software também, né? Ela não vai deixar de trabalhar porque aconteceu esse evento. É claro que naquele momento pode impactar de alguma maneira, diversas empresas acabam sendo impactadas, porém, no longo prazo, ela continua seus negócios, assim como a Amazon não vai deixar de vender os seus produtos, assim como a Microsoft, ninguém vai deixar de utilizar o sistema operacional Windows porque teve uma crise específica, então acaba sendo impactada em certa medida naquele momento, porém a longo prazo nós podemos esperar um retorno expressivo, caso aquela empresa que a gente analisou esteja com os fundamentos em dia, certo? Então é isso que a gente precisa ter em mente. Vamos para o nosso próximo ponto aqui, que é em relação como passar por crises, né? Então, as crises vão acontecer, crises irão acontecer. Agora, como que a gente pode passar de uma maneira mais suave, digamos assim, né? Então, primeiro ponto, né? Saber que as crises vêm, mas também passam. Então, as crises irão passar. A crise vai chegar, a gente vai ter que ter uma carteira de investimentos construída para poder suportar uma crise. Então, é extremamente importante que você saiba como fazer a alocação de capital e não tome as decisões de forma emocional. Então, o emocional, ele também vai na ganância. Então, por vezes, você monta uma posição acima do que deveria. E quando vem uma crise, você fica extremamente nervoso e acaba tomando decisões emocionais e não racionais. Outro ponto que nós temos aqui, diversificação dos investimentos. Então é justamente aquele ponto que eu trouxe para vocês de correlação negativa. Não basta simplesmente diversificar. Cada ativo dentro da nossa carteira precisa ter um objetivo específico também, para que a gente possa se proteger e se beneficiar de diversos cenários que acabam acontecendo. Outro ponto é o horizonte de longo prazo. Se a gente fica simplesmente olhando para o curto prazo, a gente fica maluco porque o curto prazo muitas vezes não faz sentido. Mas a longo prazo, os retornos que a gente tem, eles convergem para o que a empresa apresenta de resultado. Então aquela lista de empresas ali, você pode ver lá, o lucro dela em 2001 era X, em 2021 é 10X, tá? Então acaba justamente os resultados dela sendo traduzidos na sua cotação, tá? Então a gente tem uma valorização desses ativos que nós investimos. Outro ponto, alocação ponderada para o seu perfil de investidor. Então é fundamental que você compreenda o seu perfil de investidor e construa a sua carteira de investimentos de acordo com a tua idade, o teu perfil, os teus objetivos de vida. Isso é fundamental para que você invista bem. Outro ponto aqui, não tomar decisões com base na emoção. Nós falamos bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Sexto ponto, mantenha-se informado, mas saiba separar manchetes sensacionalistas, tá? Das informações de fato. Então, você sabe muito bem que manchetes, elas tendem a trazer um sensacionalismo justamente para que você clique nela, né? Então, justamente nos vídeos aqui que nós trazemos algumas
manchetes mais sensacionalistas também, para que tu possa entrar aqui no vídeo e colher uma informação de qualidade, para que você possa melhorar como investidor. Agora, as manchetes de jornais, elas precisam de clique, porque é necessário que apareça publicidade ali, e é dessa forma com que o jornal acaba sendo remunerado. Então, quanto maior a catástrofe, quanto maior o medo que é imposto ali naquele conteúdo, mais cliques terão, mais compartilhamentos terão, e assim eles vão ter mais visibilidade e a manchete de jornal vai ganhar holofotes. E é assim que os jornais acabam trabalhando, tanto na TV como nos jornais de notícias. Então, as notícias, elas estão contaminadas com esse viés, ou elas vão muito otimistas, é um otimismo exagerado que beira a ganância, ou é um pessimismo muito exagerado também. Justamente são espectros da mesma moeda que acabam fazendo com que a pessoa clique. Ou ela está com muito medo, ou ela está muito gananciosa. Esses dois aspectos ali fazem com que a pessoa queira ver aquela notícia, certo? Então, tenha noção disso. Tá? Mantenha-se informado, é importante nós ficarmos informados em relação ao que está acontecendo no mundo, porém a gente precisa atribuir o peso correto para os eventos e filtrar ali quando que há um otimismo muito exagerado ou um pessimismo muito exagerado também. Outro ponto aqui em relação ao constante aprendizado. Então você precisa estar sempre em contato com conteúdos novos de investimento, lendo livros, assistindo vídeos aqui no YouTube, para que você possa estar sempre evoluindo como investidor e melhorando a sua relação com os investimentos. E é por isso que eu te convido mais uma vez para se inscrever aqui no canal, apertando aqui no botãozinho vermelho, caso você ainda não tenha sido inscrito. E também me acompanhar lá no Instagram, o Fê Guimarães. Se você não me acompanha, eu abro caixinha de perguntas todos os dias lá, a gente troca uma ideia, tá? E também tá rolando live toda quarta-feira lá. Então, se inscreve lá no Instagram também, para que a gente possa ter um contato mais próximo. Lá a gente aparece todos os dias, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui embaixo que eu acredito que vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.